Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa expedição à Amazônia, reencontrando o humano na natureza, com o professor doutor Dante Galian. O Dante ainda não está entre nós, em breve chegará aqui, já passou um pequeno recado dizendo que vai atrasar um pouquinho, está terminando uma aula. Então, eu vou começar apresentando para vocês a viagem e depois ele segue com a temática da viagem. Apenas me apresentando, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Simbalista, sou da Latitudes, Viagens de Conhecimento, e vamos falar um pouco sobre a Amazônia, mais especificamente a região. A Amazônia é muito grande, mais especificamente a região do Rio Negro, num hotel chamado Mirante do Gavião, que é onde vai acontecer essa expedição. Eu vou começar apresentando, fazendo uma apresentação aqui da viagem e logo em seguida o nosso professor Dante entra aqui falando da temática. Vou compartilhar com vocês essa apresentação. Prometo ser breve. Muito bem. Estamos vendo já a apresentação? Tudo certo? Maravilha. Bom, então essa viagem acontece entre o dia 21 e 25 de abril. Vão ser todas as 4 noites, né, de 21 para 22, 22 para 23, 23, 24, 24 para 25, no Mirante do Gavião, então um destino apenas. A nossa chegada é chegada e saída por Manaus, e o Mirante, ele fica numa cidade chamada Novairão, que fica mais ou menos 2 horas e meia de carro entre Manaus e subindo o Rio Negro. Subindo de carro por uma estrada paralela ao Rio Negro. Então, vamos começar um pouquinho apresentando o roteiro da viagem. A primeira questão é a seguinte: o nosso ponto de encontro é em Manaus. A gente coloca o ponto de encontro em Manaus porque as pessoas podem sair de diversos estados, diversos lugares, diversos horários, podem chegar um pouco antes, um pouco depois, mas o nosso ponto de encontro vai ser o almoço nesse famosíssimo restaurante de frente para o Teatro Ópera de Manaus, chamado Caxiri. É hoje, sem dúvida alguma, o melhor restaurante que tem em Manaus. Tem um outro chamado Banzeiro, também muito bom. São os dois melhores. E esse, eu acredito, eu gosto mais do Caxiri, que é da chefe Débora Schosnick. E lá a gente vai ter nosso primeiro encontro do grupo para poder apreciar a culinária manauense. E após o almoço, a gente segue em direção ao Novairão. Então, a previsão é de chegada entre 2 horas e meia e 3 horas. A gente chega, se a gente sair por volta aí de umas 3 horas do Caxiri, a gente chega por volta de umas 6 horas da tarde, já faz o check-in no Mirante do Gavião, tem um tempo de descanso. Nesse dia, a gente não deve dar... talvez faça uma introdução com o Dante, uma pequena introdução, assim, um coquetel antes do jantar. A gente vai ter o jantar no hotel, e o hotel que a gente vai mostrar aqui é sensacional, e uma das coisas sensacionais dele é a culinária, que é da mesma chefe do Caxiri. Ela abriu, é como se fosse uma filial do Caxiri lá, o restaurante dentro do hotel chama Camu Camu, e também de culinária, na verdade, culinária amazônia, não só manauense. Então, a ideia é que as pessoas cheguem, a gente solicita que cheguem até às 11 horas da manhã, 11h30, a gente faz a transfer para o Caxiri, almoçamos e saímos para o hotel Mirante do Gavião, e de lá vai iniciar a nossa expedição. Muito bem, o dia seguinte... Então, aqui, só para vocês entenderem qual que é o trajeto, né? Então, Manaus, a gente chega em Manaus, essa é a estrada que segue para o Mirante do Gavião, e aqui é bem importante para entender uma coisa. O que está entre essas linhas azuis é o Rio Negro.
E por que tem esse monte de bolinhas, esses lugares, essas coisinhas aqui no meio do Rio Negro? Porque aqui é o segundo maior arquipélago do mundo, chamado Anavilhanas. Esse arquipélago é fantástico, então a gente tem mais de 400 ilhas nessa região aqui do Rio Negro. O Rio Negro é amplo, com muitas ilhas. E o Mirante do Gavião, que está está na borda da cidade de Novo Airão, está de frente para esse arquipélago, para Anavilhanas. Então, uma das excursões que a gente faz é entre essas ilhas, para passear entre as ilhas do Rio Negro. Muito bem. Aqui é essa estrada em direção a Novo Airão. A gente sai de Manaus, que está deste lado aqui, a gente atravessa essa ponte, que passa por cima do Rio Negro, e segue em direção a Novo Airão. Só para que vocês saibam, uma parte da estrada aqui não pega nenhuma conexão. A gente tem um pouquinho de conexão de internet no começo. Já chegando em Novo Airão, a gente tem de novo. Mas boa parte da estrada não tem. E aqui é o Mirante do Gavião. O Mirante tem um projeto arquitetônico belíssimo. Ele é todo construído em madeira, num terreno bem amplo, cercado dessas passarelas também de madeira sobre o chão, né, sobre o gramado. Ele passa também por cima de riachos, assim, é um lugar muito bacana. São 12 acomodações que tem por lá, divididos em 3 tipos de acomodação, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, né? É um projeto de 2015, novo, muito bacana, são bem confortáveis todos os chalés, enfim. E a gente escolheu porque realmente é a melhor acomodação que tem por lá. Existe um outro hotel também bastante bom, mas a gente prefere sempre o Mirante do Gavião. É uma arquitetura diferente, bacana, projeto de arquiteto mesmo, uma piscina toda em volta na mata. O legal dele é isso, ele parece muito um hotel de selva, mas ele está já na borda da cidade, você não vê a cidade, você não tem... a cidade está no começo dele, nos fundos dele, então a gente entra por ali e depois você simplesmente apaga que a cidade está ali. E ele tem uma torre que é no meio da propriedade, que é para também observação de pássaros, você vê de lá todo o Rio Negro, basicamente todos os chalés você tem ou vista para esse jardim, que é muito bem feito por uma paisagista chamada Clarissa, ou você tem a vista para o Rio Negro. Esse é o restaurante Camo Camo, você vê que ele é todo aberto. E por que ele é todo aberto? Porque a temperatura aqui é uma temperatura muito constante. A gente vai pegar entre 22, 23 graus até 28 graus. Então, de noite é mais fresco, 22, 23 graus. De dia é um pouco mais quente, 28, 29 graus, mas nada absurdo, é bem tranquilo. E nos passeios que a gente faz, você está usando lancha, está andando, não é aquele calor insuportável, é bastante fresco. Essa é uma época que a gente vai estar terminando a temporada de chuvas, né, que normalmente vai de dezembro a abril, então a gente vai estar terminando isso. Pode pegar algum dia de chuva ou não, mas de forma geral o que a gente tem são chuvas passageiras nessa região, são chuvas que vêm, caem e saem. Então a gente tem sempre uma mescla de tempos ali, abre o sol, fecha, abre chuva, enfim, assim a gente segue. Como eu disse, a culinária do Mirante é especial, é um ponto alto, é a melhor culinária que tem no Vairão, sem dúvida nenhuma. Esse restaurante é conhecido, como eu disse, é uma filial do Caxiri. E a gente tem um pouco de tudo, assim, a chefe Débora, ela faz um trabalho de pesquisa enorme na região, então vai desde comer cogumelos cultivados pelos Yanomamis, farofas especiais, os peixes são os melhores possíveis, de todos os tipos, né, de tambaqui, enfim, todos que você encontra na Amazônia, são maravilhosos, com os melhores temperos possíveis. E aqui algumas fotos do Mirante.
Essa é uma das passarelas que passa... Na verdade, aqui não é... É um final de igarapé, assim, né? Um final de rio, que quando está cheio, a gente deve pegar ainda cheio, ele fica dessa forma, e isso é o bacana da Amazônia, né? Porque ela tem duas estações, cheia e vazia, e quando está cheio, você consegue circular com os barcos pela copa das árvores, né? A copa encontra os rios, a gente consegue circular por dentro dela. Alguns dos passeios que a gente vai ter vai entrar pela floresta por barco mesmo, com essas pequenas voadeiras, pequenas lanchinhas, ou mesmo de canoa. E, e esse é o bacana da época da cheia, né? É a gente poder conhecer a floresta pelo rio. Então, são as categorias que a gente tem no Mirante, são 3 possibilidades. Um é a Casa na Árvore, que são chalés que ficam dentro de uma... São 3 chalés, um em cima do outro, numa estrutura mais vertical, bacana para... São ótimos para você visualizar todo o terreno e o Rio Negro. A categoria luxo, que são quartos maiores, aqui a gente tem quartos em torno de 40 metros quadrados, super bacana, são ótimos, espaçosos, frigobar, enfim. E a categoria premium, que são ainda mais espaçosos, alguns têm ofurô, e você tem essa vista, né? Você abre a varanda, você dá de cara com a floresta amazônica, que é maravilhoso. Todos eles você tem isso. O segundo dia, então, depois que a gente chega de Manaus, a gente dorme uma noite, o segundo dia a gente vai fazer a trilha da Gruta do Madadá. São grutas, na verdade, não é uma gruta só, é uma sequência de grutas. Madadá uma reserva, na verdade, que já está mais ou menos uns 50 minutos de voadeira, né, de lancha, subindo o Rio Negro, que a gente para nessa reserva, que inclusive vão construir um hotel novo ali, o próprio Mirante do Gavião, os donos do Mirante do Gavião estão construindo esse hotel, vai ser o hotel mais novo de selva do Brasil. Mas essa região que a gente chega não é exatamente essa região do hotel, e de lá nós temos uma trilha de mais ou menos 3 horas em ida e volta. Ela não duraria 3 horas, ela duraria, se você fosse sem paradas, em torno de 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. É uma trilha relativamente tranquila, qualquer um pode fazer ela. E ela é bem bacana porque nós temos os guias que vão fazendo a interpretação da floresta. Então, desde ver as árvores, as formigas, os bichos que tem por lá, os tipos de pássaros, ele coloca os sons da floresta, é muito bacana, é uma trilha muito interessante que, ao invés de a gente demorar 40 minutos para chegar nas grutas, a gente demora em torno de 1h30. E isso aqui é bacana, né? Porque você vai entendendo a floresta pelos guias, conhecendo o que é uma árvore castanheira, de copaíba, enfim, vai entendendo um pouco, né, o pau-rosa, conhecendo um pouco do que é essa floresta, por que dizem que a floresta amazônica é um dos grandes ativos que esse país tem, né, e o que ainda pode se extrair dessa floresta. Uma coisa importante que eu não disse é o Rio Negro tem uma característica muito peculiar, que por ele ser mais ácido do que os rios normais, não se cria mosquito. O mosquito não cresce, não nasce no Rio Negro, e é uma região completamente sem mosquito. Essa é uma das coisas boas dessa região, porque a gente não precisa ter medo de mosquito. É muito mais fácil encontrar mosquito aqui em Pinheiros do que lá no Rio Negro. É bem tranquilo. E a gente fica muito seguro em relação a isso. As grutas a gente passeia, são grutas de granito, não são grutas de calcário, como normalmente a gente costuma ver, granito e arenito aqui. E a gente passeia um pouco por elas, tem algumas mais distantes, umas mais próximas. Quem quiser fica nas primeiras partes, quem quiser pode explorar um pouco mais e encontrar, enfim, mais caminhos por dentro, as árvores que nascem dentro da gruta e saem, são muito bonitas, né? A gente retorna, tem um almoço caboclo, com peixe assado, e ali na região mesmo,
e depois a gente volta para o hotel no final da tarde. A gente explora um pouco mais a região, conhece um pouco mais por pequenas voadeiras essa região do Rio Negro, explora as ilhas e retorna para o hotel. E aí tem mais um jantar no Camu Camu. Então, aqui um pouco das grutas. E é isso que eu queria falar um pouco em relação às chuvas e como é o Rio Negro. O Rio Negro é espetacular, né? Então, aqui a gente tem um trecho dele, a margem esquerda é parte das ilhas anavilhanas, então elas se confundem um pouco com a margem, você não sabe o que é margem, o que é ilha. É um labirinto, na verdade é um grande labirinto essa região de Anavilhãs. A parte da direita aqui é margem mesmo, e a gente vai navegando por eles. E você vê o céu assim, pode estar completamente azul, como pode de repente vir uma nuvem trovoada, não sei o quê, 15 minutos, e ela desaparece e volta o céu azul. Então a gente tem essa sequência de possibilidades de mudança de clima. Aqui é outra foto visto de cima, para conhecer um pouquinho. Você vê que o rio ele se divide, ele vai, ele abre, ele segue. Usa os pássaros da região. Aqui a gente já começa a ter praias também. Vamos ver como é que vai ter o nível do rio. Pode ser que esteja mais cheio, tem menos praias, quase nenhuma, ou pode começar a ter uma vazão e a gente já ter algumas praias para poder desfrutá-las. No terceiro dia, nós seguimos em direção à comunidade do Sobrado. Lá a gente vai fazer uma trilha bem rápida, interpretativa também de floresta, conhecer um pouquinho mais da região, conhecer a comunidade, como é que são essas comunidades ribeirinhas, como é que elas vivem nessa região do Rio Negro. A gente vai até uma samaúma ou sumaúma, depende de quem fala, essa árvore gigante que tem na floresta amazônica. E a gente vai almoçar lá com os ribeirinhos, na própria comunidade. Eles fazem um almoço super bacana, é um almoço simples, mas muito, muito gostoso. E a gente vai ter essa oportunidade de estar ali com essa comunidade. Também a gente vai visitar essa outra árvore, que não é uma samaúma, é um macucu, é a maior árvore dessa região, é outra dessas gigantes que tem no Amazonas. E depois a gente volta para o hotel, mas antes a gente tem um passeio noturno para fazer focagem, principalmente de jacarés. A ideia é que com as lanchas a gente consegue... as lanchas têm um farol especial que ilumina e você consegue ver os olhos dos jacarés. E aí a gente consegue localizar e chegar perto deles. Os guias, em geral, até pegam os pequenos jacarés para mostrar, não sei o quê, e depois devolvem. É bem interessante, eu passei bem interessante. Voltamos e jantamos no hotel novamente. Aqui algumas fotos dessa região. A ariranha é um dos animais que a gente pode encontrar à beira-mar. Ele é um caçador de peixes, parece muito uma lontra. Na verdade é uma lontra, mas é uma lontra de rio que a gente encontra. E ela faz tocas nas margens do rio e sai para caçar peixes. E de vez em quando a gente consegue ver elas em cima desses troncos de árvore que estão ali caídos, comendo peixe, né? Ou às vezes nadando, tá por ali, não faz nenhum mal para a gente, só para o peixe mesmo. E essa é a focagem noturna que a gente faz. Então estamos nas lanchas, o guia procura os jacarés que estão por ali. E de vez em quando ele sempre encontra jacarés, tem maior, menor, e os pequenininhos ele pega para dar uma olhada e depois devolve lá para o rio. No nosso quarto dia, a gente vai explorar um pouco a cidade de Novo Airão, que é uma cidade muito interessante. Ela tem várias atividades que acontecem por ali, e com algumas iniciativas, algumas das melhores que a gente vê na região do Amazonas, de forma geral.
A primeira delas é essa foto que está aqui do lado, que se chama Fundação Almeirim da Malaquias, ou FAM, que vem fazendo um trabalho fantástico há muitos anos já no Vairão. Começou com um trabalho de... Na verdade, quem fundou essa fundação foi um suíço que veio para essa região, percebeu que existia uma população carente, e ele era um marceneiro, ele trabalhava com machetaria. E ele viu que os barcos que eram feitos ali no estaleiro próximo de Novairão deixavam muitas sobras de madeira de lei, madeira boa mesmo, né? E ele começou a recolher essas madeiras, essas sobras de barco, comprou esse terreno, construiu um barracão, pediu uma ajuda para os amigos deles da Suíça para mandarem ferramentas da Suíça para cá. Esses caras mandaram 2 contêineres de ferramentas para Novairão, e ele começou a dar aula de machetaria. Isso se tornou um grande projeto por ali, ele começou a ensinar pessoas, que agora já ensinam pessoas. Esse projeto foi crescendo, a machetaria é o grande estrela dessa fundação, mas ela foi tendo mais aporte de pessoas de tanto fora, né, do exterior, quanto daqui. Já existe patrocínio do Banco Itaú, da Vale, enfim, existem outros patrocínios, e eles conseguiram montar uma escola que vai para uma escola após a escola, ou seja, as crianças vão na escola, almoçam e depois almoçam aqui, e depois tem atividades em classe como ecologia, enfim, tem uma série de outras matérias que eles dão aqui. Então, elas permanecem aqui, tem as aulas de machetaria, tem vários tipos de aulas possíveis, fazem trabalho com mulheres também, especificamente mulheres aqui, um trabalho de tiar. Enfim, virou uma fundação enorme, né, que atende 600, 800, entre 600 e 800 pessoas. E tem esse trabalho de machetaria que a gente vai ver, tem uma loja maravilhosa do trabalho que eles fazem aqui, a gente passa por ali. Além disso, a gente tem... Então, esse é o trabalho, né, de machetaria. Além disso, a gente vai passear ali bem na frente do Vairão, numa das praias, tem uma estação de estudo de botos que eles fazem por ali. Entre 16 e 18 botos circulam nessa região. Eles estão livres, eles não são botos enjaulados, eles estão livres no rio, mas, obviamente, houve uma espécie de domesticação há algum tempo. Acho que o pessoal ali começou a jogar comida, não sei o quê, os botos acabaram ficando por ali, e eles acabaram montando uma estação científica para estudo, e eles recebem turistas para terem uma interação com os botos, assim, dessa forma mesmo. Você coloca o pé na água, o boto vem, coloca o bico dele na tua perna, depois você pode mexer um pouquinho, é parte da história, os botos são super amigáveis e é bem interessante essa parte também. E aí o pôr do sol, que é uma das coisas mais lindas que tem, é realmente incrível, porque como tem essa parte das nuvens, da chuva, não sei o que, você tem um pôr do sol muito, muito colorido mesmo. E no dia 5, nosso último dia, amanhã é livre, quem quiser tomar banho de rio, quem quiser ficar na piscina, quem quiser ter massagem, tem caiaques por ali, tem stand-up, quem quiser fazer, enfim, é uma manhã livre para poder desfrutar um pouco do hotel também. A gente tem um almoço no restaurante flutuante Flor do Lar, que também é ali em Novairão, é um restaurante que fica dentro do rio, é um flutuante mesmo, fica dentro do rio, e aqui eles servem a melhor costela de tambaqui do mundo. Isso eu não tenho a menor dúvida, assim, a melhor. Tem outras coisas também, para quem não quiser, mas esse é o grande prato deles. A gente almoça, e de lá, depois do almoço, a gente sai para Manaus, e voltamos de Manaus para São Paulo, ou para qualquer região do Brasil, a partir dali com voos noturnos. Maravilha! Essa é a apresentação da viagem. Agora, deixa eu ver se o Dante já está
Estou aqui, Ale. Ah, está aqui. Então faremos uma apresentação rápida deste jovem rapaz, maravilhoso filósofo Dante. O velho jovem ou o jovem migalha. velho, tanto faz. Sempre jovem, sempre jovem. Então, Dante é um historiador, doutor em História Social pela FEFELESH, da USP, com pós-doutorado pela École des Hautes Études, aí você fala isso, em Sciences Sociales de Paris, França, professor titular da Escola Paulista de Medicina, diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências de Saúde da Escola de Medicina da Unifesp, e professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da mesma instituição. Criador e coordenador do Laboratório de Leitura, que recebeu o prêmio Viva Leitura, é sócio fundador da Casa Arca e da Responsabilidade Humanística. Professor de Ética e Literatura do IESE Business School, Dante foi Visiting Researching no Center of Humanities and Health do King's College London e professor visitante do EHESS de Paris, França. É autor de dezenas de obras com destaque para a literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma, o que é o próprio do humano, a odisseia do autoconhecimento e da autorrealizações em 12 lições, pela editora Record. Deste ano, né? Exatamente. Aliás, o livro vai ser lançado provavelmente no mesmo mês da viagem. Então, vão ser dois presentes aí, a viagem para a Amazônia e o lançamento oficial do livro, que é próprio do humano. Maravilha. Dante, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou deixar agora você falar um pouquinho do qual é a nossa ideia nesta viagem. Ótimo. Bom, Alexandre, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui compartilhando desse projeto com vocês. A gente já compartilhou aí várias experiências, várias conversas aqui. Eu tenho um grande carinho e uma grande admiração pelo trabalho do Alexandre, por todo o trabalho que ele desenvolve com esse projeto da Latitudes, que é uma coisa única e, ao mesmo tempo, extremamente necessária no mundo em que a gente vive, né? E nesses tempos, aliás, mais recentes em que a gente tem vivido momentos tão dramáticos, tão difíceis, né, que a pandemia nos trouxe, sempre olhar a perspectiva de fazer viagens, da gente sair para conhecer os lugares, sair para, enfim, fazer novas experiências, é algo que nos enche de esperança, né? Então, eu estou muito esperançoso aqui, né, que a gente retome essas viagens de conhecimento, já estão sendo retomadas, né, cada vez mais, se Deus quiser, com menos empecilhos, com menos enfim, imprevistos, né, e que a gente faça cada vez mais aí a possibilidade de fazer essas experiências de conhecimento com mais tranquilidade e com mais, enfim, com mais profundidade. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito lisonjeado por ter sido convidado a ser o especialista, né, o professor que irá acompanhar a turma que vai nessa viagem para a Amazônia. Para mim, está sendo uma oportunidade de satisfação, de realização em dois sentidos, né? Primeiro, porque eu, apesar de amar a Amazônia, nunca estive lá, né? Então, aquele amor platônico que eu tenho pela Amazônia. Então, ir nessa viagem é a realização de um sonho, enquanto experiência de viagem, enquanto experiência de conhecimento lá, em loco, desse lugar maravilhoso, dessa experiência, né, da gente poder mergulhar dentro de uma realidade tanto natural quanto humana, né, extremamente importante, onde a gente consegue se conectar, né, com o planeta, a gente consegue se conectar com a natureza e conectar-nos com a gente mesmo, né? Acho que é esse o segundo ponto que eu fico muito contente de estar participando desse projeto, porque isso vai muito ao encontro daquilo que eu, como pesquisador, como professor, como pensador, venho desenvolvendo nesses últimos tempos, né? Vocês devem ter achado meio esquisito aí no meu currículo, no fato de eu ser um historiador, né? Então, sou
alguém formado, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, depois fui fazer o pós-doutoramento fora, na França e tal, mas toda a minha formação é na área de história, mas eu já atuo como diretor e professor titular na Escola Paulista de Medicina há mais de 20 anos. Então, eu acabei criando lá na Escola Paulista de Medicina da Unifesp uma estrutura, um departamento cujo objetivo é, a partir da minha expertise, da minha experiência enquanto pesquisador, enquanto um investigador do campo das humanidades, né, dialogar com a área da saúde, né? E eu comecei lá como professor de História da Medicina, que é a minha inserção originária. O meu pós-doc foi justamente sobre História da Medicina, mas há mais ou menos 18 anos eu acabei criando, meio que sem querer, na tentativa de tentar provocar os alunos, os futuros médicos, né, para a importância desses temas humanos, né, porque a gente sabe que a formação na área da medicina, mas não só na área da medicina, em qualquer área hoje em dia, a formação, infelizmente, é uma formação muito técnica, né? A gente forma técnicos e a gente está esquecendo o lado humano, né? Não só da formação, mas das próprias pessoas, né? E a gente tem sentido um pouco as consequências disso, né? Quem vai ao médico, quem vai ao advogado, às vezes sente, né? A pessoa pode ser muito competente do ponto de vista científico, técnico, mas às vezes falta, né, aquela compreensão mais aprofundada e mais ampliada do que é fundamentalmente a experiência humana. Então, o meu papel na Escola Paulista de Medicina é justamente isso, ser um provocador, né, do humano, né? E eu comecei a fazer isso através da história da medicina e depois descobri na literatura, e de maneira particular na literatura clássica, um instrumento, um meio de despertar para os temas essenciais da existência humana. E, na medida em que essa experiência foi se desenvolvendo, se aprofundando, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico, né? Eu não só sou o criador e desenvolvo aquilo que eu chamo de laboratório de leitura, que é uma dinâmica de leitura, reflexão sobre os clássicos da literatura universal, né? Eu também fui me tornando um investigador sobre o impacto, o papel, a importância que as humanidades, e de maneira particular a literatura, pode desempenhar nesse papel de reumanização. E por que eu falo de reumanização? Porque nós estamos vivendo num mundo cada vez mais desumanizado, né? A gente está percebendo que cada vez mais a gente vive em função das máquinas, que a nossa vida se mecanizou, né? Aliás, é muito comum a gente dizer e ouvir dizer que a gente vive no automático, não é mesmo? A gente vive no automático, eu estou vivendo no automático, e ainda mais agora com essas coisinhas aqui, né, que falam para nós que horas que a gente tem que acordar, quais os remédios que a gente tem que tomar de manhã, né, o que a gente vai ter que fazer depois do café, qual o caminho que a gente tem que fazer para chegar nos lugares. A gente vai, por um lado, facilitando a nossa vida, mas, por outro lado, também criando uma dependência cada vez maior da tecnologia. Então, a tecnologia, ela tem esse sentido dúbio, paradoxal nas nossas vidas. Por um lado, ela facilita, ela é maravilhosa. Se não fosse a tecnologia, por exemplo, a gente não estaria aqui agora conversando, né? Então, não se trata de demonizar a tecnologia, muito pelo contrário. Mas, por outro lado, a gente tem que também perceber o quanto que essa tecnologização da vida, né, acaba redundando naquilo que eu chamo de desumanização. Por quê? Porque nós não somos máquinas, né? O ser humano é um ser muito plástico, o ser humano é um ser muito adaptável, né? A gente se adapta em qualquer lugar no planeta, a gente se adapta em toda e qualquer situação que a gente vive na vida e assim por diante, mas para tudo tem um limite, né? E é interessante porque eu fui constatando ao longo da minha experiência enquanto professor, enquanto alguém que vem das áreas das humanas e milita na área da saúde, eu fui percebendo claramente que onde é que está esse limite da adaptação do humano? Está justamente no equilíbrio entre a saúde e a doença. Ou seja, quando nós começamos a adoecer e adoecer gravemente, significa que nós estamos desrespeitando gravemente aquilo que é próprio do humano, né? Então, assim, ainda que esse próprio do humano seja algo muito amplo,
né, e bastante indefinido, né, e teoricamente é bastante complicado a gente dizer assim, vamos fazer isso ou não vamos fazer aquilo, isso aqui é próprio do humano, isso aqui é impróprio do humano e tal. Por outro lado, a experiência concreta da vida vai nos mostrando quando a gente está desrespeitando isso, né? Hoje a gente está vivenciando situações extremamente dramáticas, né? Graças a Deus, se Deus quiser, nós vamos sair rapidinho disso já, mas nós passamos aqui 2 anos em que isso que eu estou falando é bastante evidente, né? Claro, nós tivemos aí uma epidemia, algo que inesperado, algo que a gente nunca imaginaria que teria chegado nesse ponto que chegou. Temos conseguido, graças à ciência e tecnologia, começar a debelar um pouco, né, os efeitos deletérios de tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia, né, ela acabou também revelando o caráter drástico e dramático dessa experiência de desumanização que a gente está vivendo, né? Sem dúvida nenhuma, como eu dizia, né, a tecnologia ela nos possibilitou com que, por exemplo, o isolamento social fosse até certo ponto minorizado, que ele fosse até certo ponto remediado, né? Mas, né, e justamente por estar dentro de uma escola de medicina, participando de um programa de pós-graduação na área de saúde coletiva, no departamento de medicina preventiva, ainda a gente não se fala muito, está começando a se perceber, mas nos próximos anos a gente vai falar muito, vocês vão ouvir falar muito, dos efeitos da pandemia na saúde mental das pessoas, na saúde da alma, né? Porque a pandemia, ela, em certa medida, o que ela fez? Ela radicalizou, né, e ela incrementou uma tendência que a gente já vinha vivenciando antes e que com a pandemia se acelerou e se radicalizou, né? Que é essa perspectiva da nossa automatização, né? Que é do nosso isolamento, da nossa mecanização, né? Da gente viver cada vez mais em função dessas dinâmicas. E a gente está esquecendo aquilo que é próprio do humano. Quando eu recebi o convite do Alexandre, né, eu estava justamente nos momentos finais em que eu estava terminando esse meu último livro. Eu publiquei há alguns anos atrás um livro que chama-se A Literatura como Remédio, que é uma reflexão sobre essa minha experiência dos últimos 18 anos, do que é trabalhar a partir da literatura, o resgate, né, desses conteúdos humanos. E o livro que eu terminei de escrever agora, que vai ser lançado agora em abril pela editora Record, chama-se O que é próprio do humano. Quer dizer, o que eu aprendi ao longo desses 20 anos, lendo e discutindo em grupos, seja na universidade, seja fora dela, né, obras clássicas da literatura, né? Eu fui percebendo que a literatura ela vai nos abrindo uma possibilidade de conhecimento do humano e, portanto, de autoconhecimento, que nos possibilita uma melhoria no processo de autorrealização, daquilo que os gregos chamavam de kalokakatia, ou seja, a realização da nossa própria beleza, né? O Alexandre mostrou aqui fotos belíssimas, né? E a gente já fica até assim emocionado e com água na boca, tanto das coisas que ele falou da culinária, quanto do ponto de vista das vistas, dos passeios maravilhosos, né, que esse programa nos oferece. Pois bem, a beleza é algo absolutamente próprio do humano. Nós não podemos viver sem a beleza. Já dizia o Fyodor Dostoiévski, que é um dos autores que eu gosto muito, que eu trabalho muito nesse meu livro, do que é próprio do humano, num dos livros dele, chamado O Idiota, ele diz assim: a beleza salvará o mundo. E por que ele está dizendo isso? Porque, efetivamente, a beleza é a nossa saúde, né? A beleza é aquilo que nos conecta com o mundo, com o cosmos, com o humano e com a gente mesmo. Por isso que, efetivamente, quando eu estava conversando com o Alexandre sobre como a gente poderia inserir, né, dentro desse programa maravilhoso, né, de conhecimento de uma realidade natural, né, do nosso país, esse mergulho no interior do nosso país, desse nosso patrimônio fabuloso, que agora, inclusive, até em função das ameaças que a gente vem sofrendo, a gente vai ficando cada vez mais consciente da importância que isso tem. Como é que um mergulho dentro desse patrimônio maravilhoso
não poderia ser também uma grande oportunidade da gente mergulhar naquilo que é a nossa própria natureza, né? Então, assim, o que eu acho legal nessa proposta, e é um pouco por aí que nos nossos encontros, né, que eu acho que ao longo desses dias que nós vamos, quem vai na viagem, né, e vamos estar juntos nessa viagem, né, ver essas maravilhas, né, fazer essas experiências fantásticas que são propostas, né, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista das pessoas que lá habitam, da cultura, né, do entorno, né, dessa realidade tão diferente de nós que vivemos na cidade grande, né, nessa loucura da nossa vida automática e tecnológica que a gente vive, onde a gente vai perdendo essa nossa dimensão eminentemente humana, já de cara falei, Alexandre, isso tem tudo a ver justamente com aquilo que eu tenho pensado, experimentado e escrito, né? Então, eu fico muito contente de ver coincidências não acontecem por acaso, né? Não são coincidências, né? Tem uma coisa meio cósmica aí por detrás de tudo isso, né? E vai ser uma oportunidade, acho que a primeira, em que eu vou ter um grupo de pessoas imersos, né? nessa realidade fantástica, maravilhosa, de poder convidar as pessoas que nos acompanham dentro desse espírito de mergulho da natureza, na natureza do planeta, na natureza do país, né, fazer também um mergulho na sua própria natureza, naquilo que é o resgate do humano. Nessa obra que eu escrevi, e que será lançada agora pela Editora Record lá em abril, o livro chama-se O que é próprio do humano? A Odisseia, e aí eu brinco com a palavra Odisseia, porque, na verdade, a minha inspiração para tentar descobrir o que é que nós precisamos resgatar urgentemente. O que é que nos faz humanos? Né? O que é que nos impede com que a gente se desumanize radicalmente e que a gente possa, em certa medida, através da literatura, né, reencontrar para nos rehumanizar? E nos rehumanizar significa recuperar a nossa saúde existencial, cuja falta dela tem redundado nessas coisas todas que eu costumo chamar de patologias da modernidade, né? E a gente tem visto isso no hospital, na clínica, nas casas, nas famílias, né? A depressão, o burnout, o pânico, a ansiedade. Quem é que, né, não tem que andar sempre com o Rivotril na bolsa, né, com o Lexapro? A gente está, digamos assim, profundamente afetados por essas realidades tão desumanizadas na qual a gente vive. Então, quando eu fui pensar assim, puxa, a literatura tem me ensinado tanto. A literatura, para mim, e não é à toa que o livro anterior que eu escrevi chama-se justamente A Literatura como Remédio, né? Eu fui experimentando isso na minha própria vida e na vida dos meus alunos, das pessoas que começaram a participar dessa atividade que eu coordeno, que é o Laboratório de Leitura, e aí eu comecei a perceber se havia um itinerário na literatura em que a gente pudesse, através de algumas poucas lições, focar nessas lições e aprender com elas para a gente trazer isso para a nossa própria vida. Para fazer com que a nossa vida fosse um pouco melhor, mais saudável, né? Que nos possibilitasse o desenvolvimento de um autoconhecimento, algo que nos falta tanto. A gente está vivendo uma vida tão para fora, né? A gente vive uma vida tão paranoica, não é verdade? Uma característica do nosso mundo é que nós vivemos numa realidade paranoica. Eu gosto muito dessa palavra, e eu pesquiso muito a origem das palavras, né? Paranoico é uma palavra que vem do grego, né? Noico vem do prefixo nous, do substantivo nous, que é espírito, né? O nous, ou noico, quer dizer paranoico, aquele que coloca o espírito para fora, né? Então, a gente está o tempo inteiro, o nosso espírito ele está sendo sugado, ele está sendo centrifugado pelas realidades. As mídias sociais, os meios de comunicação, o nível de ruído e de demandas que a gente tem hoje em dia, né? Eu acho que vai ser muito legal se a gente puder, durante esse momento que a gente estiver lá na Amazônia, né, desligar de tudo isso, né? E entrar em sintonia, em comunhão com aquilo que está ao nosso redor,
né? Ou seja, o rio, a floresta, as pessoas e, principalmente, nós mesmos, né? Então, eu comecei a me perguntar, por onde que a literatura pode nos ajudar nesse processo de reconexão com aquilo que é próprio do humano, né? Eu já tinha lido e discutido, ao longo desses anos todos, centenas de livros, mas aí eu acabei descobrindo que a Odisseia, de Homero, não só pelo fato de ser o livro mais antigo da história da humanidade, mas é que ele se tornou, fundamentalmente, a base, o fundamento de toda a narrativa que se construiu a partir de então. E foi daí, né, lendo em diálogo com toda a história da literatura, e aí eu estou pensando na literatura universal, inclusive a literatura brasileira, de língua portuguesa, a qual eu também trabalho muito, principalmente Guimarães Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector e tantos outros, né? Eu comecei um pouco a encontrar 12 lições sobre o que seria próprio do humano. Daí o livro chama-se Uma Odisseia do Autoconhecimento e da Autorrealização em 12 lições. Então, o que eu pretendo fazer com vocês, para quem for conosco na viagem, né, é traçar, de alguma maneira, ao longo dos nossos encontros, esse itinerário de reencontro do humano, aproveitando esse momento absolutamente propício e pertinente para fazer essa reflexão. Ou seja, mergulhar na natureza do mundo para poder mergulhar na nossa própria natureza. Quais são essas 12 lições, né? Eu vou mencionar aqui, a título de curiosidade, só um pouco para vislumbrar para vocês qual é o panorama das nossas conversas ao longo desses dias que nós vamos passar juntos, que é o seguinte, né, eu fui descobrindo que a primeira lição do que é próprio do humano é próprio do humano ter de sair, ter de viajar. Olha só que interessante. Se a gente não sai de si mesmo, se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não se realiza, a gente não se humaniza, né? Então, eu peguei vários personagens na história da literatura, começando pelo Ulisses, pelo Telêmaco, que é o filho dele, né, que é convocado a sair em busca de notícias do pai, porque o pai está desaparecido desde que ele foi lutar na Guerra de Troia. Ele ficou 10 anos lutando em Troia e 10 anos desaparecido, né? E o Telêmaco está lá esperando pelo pai, né, impassivo, né, impotente, até que a deusa Ateneia aparece e fala, não, cara, está na hora de você sair. Está na hora de você romper, né, da caixinha, de você sair da tua zona de conforto, porque quem não sai da zona de conforto, e aí, de fato, né, o Alexandre estava mostrando aqui para nós umas coisas que não... Ir para a Amazônia não é que seja uma coisa assim tão confortável, né, Alexandre? Quer dizer, tem que... No Rio pode chover, pode entrar água no barco, a gente vai ter que tirar água do barco, pode acontecer. Claro, obviamente, tudo dentro de controle de segurança, sem dúvida nenhuma, mas esses imponderáveis, essas experiências inesperadas que podem acontecer, o encontro com um jacaré, com uma cobra, assim por diante, tudo isso faz parte, né, desse processo necessário da gente sair para ser, né? A gente precisa sair para existir, né? Existire, em latim, que significa estar de pé fora. Olha só que interessante isso. A viagem é uma grande lição sobre aquilo que é próprio do humano. Porque a vida como um todo é uma viagem. Se a gente parar para pensar, a vida é uma viagem, né? E as viagens que a gente tem na vida são uma grande oportunidade para a gente entender a viagem da vida, né? Então, essa é a primeira lição. A segunda lição do que é próprio do humano é próprio do humano ter de voltar. Toda viagem tem um começo, tem uma ida e tem uma volta. E essa volta é tão importante quanto a ida. Por quê? Porque quando a gente volta diferente do que a gente foi, né? E isso é muito importante, porque se o processo de saída é um processo de abertura, é um processo no qual a gente, de fato, se abre para as experiências, para os aprendizados, para as possibilidades da vida, quando a gente retorna, nós retornamos outros.
retornamos humanizados. E cá entre nós, né, gente? É tão bom sair para viajar, quanto também é bom voltar para casa. Essa é a segunda lição que eu acabei aprendendo através dessa minha experiência de leitor e de um leitor inquieto, de um leitor crítico da literatura e da vida, né? Porque isso também, quando eu falo das lições da Odisseia, eu estou falando das lições que estão em todos os livros, em toda a filosofia, em todo o conhecimento que a humanidade foi produzindo ao longo desses séculos todos. E nesse processo de sair e voltar, há muita coisa que aprender. Há muitos valores a serem incorporados, a serem descobertos, né? Então, eu também menciono no meu livro, e procuro também, vou desenvolver um pouco esses temas todos ao longo dos nossos encontros ali, que é próprio do humano ter fé e esperança. Se a gente não tiver fé e esperança, não adianta nem sair. Quando eu falo de fé, não estou falando necessariamente de fé religiosa. Talvez cada um de vocês tenha a sua própria religião ou não. Mas se a gente não tiver fé de que existe algo maior, algo bom a ser realizado, e algo no qual há um sentido para tudo isso que a gente está vivendo, então nem vale a pena sair. Então nós precisamos resgatar. Por que a gente precisa resgatar a fé e a esperança de que a nossa existência, né, o nosso existir, né, não é algo gratuito, ou melhor, é gratuito, mas não é algo aleatório, né? Tem um sentido. Então precisamos ter fé e esperança nesse sentido. Mas só fé e esperança não basta. Nós, seres humanos, somos seres inteligentes. Já dizia Aristóteles, anthropos zoon lokon. Quer dizer, anthropos é um animal dotado de palavra, dotado de inteligência. Dentro dessa necessidade que a gente tem de reconstituir o sentido, de dar sentido para as nossas vidas, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, mas precisa ter reflexão. A terceira lição do que é próprio do humano é próprio do humano ser reflexivo e buscar o discernimento. Então, vou fazer com vocês também um pouco esse exercício, né, do que é, a partir da fé e da esperança, colocar em mobilidade, em movimentação, a nossa capacidade e a nossa necessidade de refletir, de pensar, de tomar decisões. Porque senão a gente vive uma fé cega. E a gente está vendo muitas vezes no nosso mundo o que significa ter fé sem inteligência. A gente cai no fanatismo, a gente cai no fundamentalismo, né? A gente cai num pensamento acrítico, né? Então, tão importante quanto ter fé e esperança é a gente ter também inteligência, reflexão e discernimento. Mas só isso também não basta. Precisamos também ter coragem. E aí, nessa lição, eu dialogo muito com um dos meus autores prediletos, brasileiro, na minha maneira de entender, o maior escritor que o Brasil produziu, que é João Guimarães Rosa, que é o autor do Grande Sertão Veredas, e que nos ensina que viver é perigoso, carece de ter coragem. Então, a quarta lição é justamente, é próprio do humano ter coragem, né? E viver na Amazônia, a gente sabe que é uma coisa que exige ter coragem. Mas não só viver na Amazônia, viver na selva de pedra também carece de ter coragem, né? A gente precisa ter coragem na vida em todos os momentos, né? E aí, com isso, a gente vai avançando. Eu não vou detalhar demais, até porque, efetivamente, eu gostaria depois de ter a oportunidade de, em cada encontro nosso, explorar um pouco mais dessas lições, né? Mas depois da coragem, eu também gosto de pensar na importância da astúcia. Ulisses era o astucioso Ulisses. E às vezes a gente pensa a astúcia como uma esperteza, mas não, na vida, né, a gente precisa ter muita astúcia. Na vida, a gente precisa aprender a lidar com situações inesperadas. Que a vida ela não pode ser inteirinha programada, que a vida ela não pode estar dentro de uma schedule ou dentro de uma tabela de Excel, né? A vida ela exige, né, a capacidade
e a habilidade de lidar com situações inesperadas, né? E da gente saber também, enquanto a gente, na relação com o mundo e com os outros, o quanto que a gente se revela e o quanto também a gente tem que se preservar. Essa é uma outra lição importantíssima. É próprio do humano ser astuto. Na sequência, então, o livro está dividido em duas partes, né? Essa primeira parte que termina com a astúcia, né, é o que eu chamo de as virtudes teleológicas, ou seja, as virtudes que nos capacitam, nos habilitam para atingir o nosso fim, né? Na história da Odisseia, né, ela é uma história de partidas e retornos. Fundamentalmente, trata-se da história do retorno de Ulisses para casa. Esse é a meta, é o telos, o objetivo de Ulisses. Todos nós temos que ter um objetivo na vida, temos que ter uma meta. Então, essas primeiras virtudes que eu mencionei para vocês, essas primeiras 6 lições, dizem respeito fundamentalmente quais são as lições, quais são os valores, as virtudes absolutamente necessárias para a gente atingir o nosso fim. Porém, tão importante quanto o fim é o meio. E as últimas 6 virtudes do livro, das lições sobre a Odisseia, sobre o que é próprio do humano, dizem respeito justamente a como que a gente aprende a viver a vida enquanto caminho. Porque se a gente ficar só muito focado na meta, está muito na moda dizer assim, foca na meta, mas se a gente focar demais na meta, a gente vai esquecer que há um caminho. E o caminho é tão importante quanto a meta. Aliás, só existe autorrealização na meta se a gente souber viver o caminho. E quais são as lições que nos ensinam a viver esta caminhada? A saber viver cada momento presente, cada agora que a gente vai encontrando ao longo do nosso caminho. A primeira lição delas é próprio do humano ser curioso. Nada melhor do que uma viagem como essa, né, para a gente exercitar e desenvolver a nossa curiosidade, nosso desejo de conhecer, nosso desejo de saber, nosso desejo de entender, né? A curiosidade que mata, a gente sabe, mas que na justa medida é também algo fundamental no nosso processo de humanização. Além da curiosidade, na sequência, uma outra que tem tudo a ver com essa experiência que nós vamos estar fazendo na Amazônia. É próprio do humano saber contemplar. Quando o Alexandre projetou aqui agora aquele pôr do sol, eu falei, puxa, se o meu livro tivesse fotografia, era aquela que eu ia colocar nesse capítulo, o que é próprio do humano saber contemplar, né? Nós desaprendemos, nós não sabemos mais contemplar, a gente está sempre com pressa, na verdade? A gente não sabe mais o que é sentar para ver o pôr do sol, a gente não sabe mais o que é contemplar a beleza das coisas, né? Possibilitar fazer uma experiência sinestésica, né, que envolve todos os 5 sentidos, o olfato, a visão, o paladar, o ouvido, tudo, né, a audição. Então, assim, essas experiências, na medida em que a gente vai perdendo a capacidade de contemplar, a gente vai se empobrecendo enquanto seres humanos. As máquinas não contemplam, as máquinas trabalham, ponto. Aí a gente fica pensando, mas o que nós somos? Nós nos transformamos muitas vezes em máquinas de trabalhar, em máquinas de operar. Mas nós não somos máquinas. E se a gente insiste em querer ser máquina, o resultado é o adoecimento. A contemplação, portanto, ela aparece como um elemento fundamental na nossa humanização e na nossa saúde. É próprio do humano saber contemplar. E é próprio do humano também saber hospedar. Essa é a outra lição que vem na sequência. É próprio do humano ser hospitaleiro, ou seja, saber receber e saber ser recebido. Outra coisa que tem tudo a ver com viagem, né? Então, como é fantástico essa experiência de você acolher o outro. E como está difícil, né? Ainda mais em tempos de isolamento social, como a gente tem vivido, né? A gente não se frequenta mais, né? E é bonito ver, por exemplo, na Odisseia e em muitos outros livros, né, todo o ritual que envolvia a hospitalidade, de você acolher o viajante, de você oferecer o banho, os perfumes,
a massagem, né, que todos eles recebiam quando chegavam no local, né? Depois oferecer a comida, a bebida, e a possibilidade de que ele conte a sua história e assim por diante. E aí as lições posteriores, elas são desdobramento justamente disso, né? Porque depois do saber contemplar e do saber hospedar, né? O saber receber e ser recebido, eu falo sobre a importância do que é próprio do humano, né? Do saber celebrar, saber celebrar a vida. A vida não é uma dinâmica de produção e consumo. A vida é algo a ser celebrada. E aí eu evoco de novo o Dostoiévski, que tem um texto belíssimo, chama-se O Sonho do Homem Ridículo, onde ele descobre justamente que a gente está pensando totalmente errado. Quando a gente pensa que a vida é um enigma a ser desvendado. Não, a vida não é um enigma a ser desvendado, a vida não é uma tarefa a ser cumprida, não é uma obra a ser feita, mas é algo a ser celebrado. A gente perdeu a capacidade e a sabedoria de celebrar a vida. Precisamos reaprender. E principalmente nesse capítulo, eu falo muito também sobre a importância da celebração enquanto banquete, enquanto refeição, né? E aí, quando o Alexandre se referiu à melhor costela, né? O que era, Alexandre? Já fiquei com água na boca. Costela de tambaqui. Costela de tambaqui. Costela de tambaqui. Vamos celebrar essa costela de tambaqui. Vamos comer com todos os sentidos, né? Celebrando essa coisa maravilhosa que é, né, esse presente que a vida nos oferece, de comer uma boa comida, de beber uma boa bebida, junto com pessoas, né? Onde a gente possa transformar uma simples refeição numa verdadeira celebração, né? Um dos textos que eu cito nesse capítulo, justamente do meu livro, é um conto maravilhoso de uma autora dinamarquesa chamada Karen Blixen, que tem um livro chamado A Festa de Babette, né? Onde ela mostra como o banquete, como uma refeição, pode se tornar uma experiência quase mística, né? De descoberta do humano, né? E, finalmente, né, fechando aí essas 12 lições do próprio do humano. Além disso, perdão, faltou a 11ª, que é saber conversar. É próprio do humano saber. Nós nos diferenciamos dos animais porque nós somos seres conversáveis. A gente tem a mania da resenha, mas nós estamos perdendo isso, né? Então, saber ouvir e contar histórias é algo que nos humaniza radicalmente, e também nós estamos perdendo isso. Esses longos serões, como dizia Homero, né? Essas noites longas, maravilhosamente longas, em que as pessoas se juntavam, né, em torno de uma mesa, depois de comer e beber, para ouvir e contar histórias. E imagino eu que lá na Amazônia a gente vai ouvir muitas histórias interessantes. O Alexandre já contou algumas aqui, né, desse marceneiro suíço, né? E eu fiquei super curioso, porque uma das coisas que eu mais gosto na vida é de ouvir histórias. Acho que foi por isso que eu fui fazer história, né, na faculdade, apesar de que, a princípio, depois eu descobri que não era muito por aí, mas hoje eu gosto de me considerar um historiador, um cara que gosta de ouvir e contar histórias, né? E, finalmente, o último capítulo, a última lição é próprio do humano saber esperar e terminar. Ulisses esperou 20 anos para voltar para casa, e quando ele voltou para casa, quando ele chegou em Ítaca, ele percebeu que ele não podia, de uma hora para outra, se revelar. A casa dele estava ocupada por pretendentes que estavam namorando a mulher dele, a situação lá estava muito feia, e se ele simplesmente chegasse lá, cheguei, já, obviamente, era chegar e morrer. Então, ele teve que ser muito astuto para saber como se colocar naquela situação, entender o que estava acontecendo para depois, efetivamente, fazer a justiça, né? Daí entra todas essas questões que eu já tinha mencionado, da astúcia, da inteligência, e essas coisas que são próprias do humano. Mas e para esperar, gente? No mundo onde tudo é imediato, no mundo onde tudo vem através de um clique, onde quando o nosso 3G ou 4G já começa a falhar, a gente já começa a ter um surto, né? Onde, por exemplo, você manda uma mensagem de WhatsApp, se a pessoa não responde imediatamente, você já acha que aquela pessoa tem alguma coisa contra você ou coisa parecida, né? A gente perdeu a capacidade de esperar, né? Então,
É importantíssimo que a gente resgate isso, o saber o tempo oportuno para fazer as coisas certas. Senão a gente acaba fazendo a coisa errada no tempo errado. Das grandes lições que eu resgato aí, principalmente, é Shakespeare, Hamlet. Aquele que não fez o que tinha que ser feito no tempo que tinha que ser feito e acabou fazendo o que não devia quando não devia. Você vê que a literatura, ela é assim um patrimônio, né? Assim como a Amazônia é um patrimônio da natureza, a literatura é um patrimônio do conhecimento do humano, extremamente vasto e profundo. E saber terminar, saber realizar as coisas. Na hora de fazer, fazer. Na hora que for para rir, é para rir. Na hora que for para chorar, é para chorar. Na hora que é para amar, é amar. Na hora que é para odiar, é para odiar. Então, assim, saber expressar os nossos sentimentos e realizar as coisas que nos tocam realizar. Enfim, é uma proposta, né? E eu fico muito feliz, né, de que isso esteja acontecendo justamente no momento em que eu estou trazendo a público anos, né, de estudo, de meditação, de reflexão em torno da literatura, em torno da minha leitura e das outras leituras que eu fui aprendendo junto com as pessoas, os meus alunos, as pessoas que participam do laboratório de leitura comigo, e vai ser muito gostoso e muito humanizador compartilhar isso com aqueles que quiserem e puderem ir viajar conosco, né? Então, a minha proposta, né, desse mergulho do humano nesse mergulho da natureza é justamente uma proposta de reencontro do humano na natureza, né? Na natureza, no seu sentido amplo e vasto, e na natureza que habita cada um de nós, porque, no final das contas, a floresta amazônica está lá, no norte do Brasil, mas também, de alguma maneira, está aqui dentro de nós, né? Então, indo para lá, tem um outro conto que eu discuto no meu livro, que é um conto belíssimo, do José Saramago, do grande prêmio, o único prêmio Nobel da língua portuguesa, né? José Saramago tem um continho, chama-se O Conto da Ilha Desconhecida, que eu, aliás, recomendo, é um conto que vocês leem numa sentada, ele é maravilhoso, e ele conta a história de um cara que diz assim: para conhecer a ilha, é preciso sair da ilha, é preciso olhar a ilha de fora. E para conhecer, a história do Conto da Ilha Desconhecida é a história de um homem que queria um barco para ir em busca de uma ilha desconhecida. É uma fábula belíssima, parece até história para criança, mas ela é muito adulta. E aí, quando as pessoas chegam para ele assim, mas que ideia esdrúxula, para que você quer um barco para ir em busca de uma ilha desconhecida? Todas as ilhas já estão mapeadas, já está tudo conhecido. Que história é essa de ir atrás de uma ilha desconhecida? Por que você quer ir atrás de uma ilha desconhecida? O que ele responde? Porque eu quero saber o que eu serei quando lá estiver. Então, eu acho que essa junção, né, essa conciliação entre a experiência da viagem e a experiência da reflexão a partir da literatura, né, ela é uma experiência única e potente para a gente efetivamente saber o que nós somos quando lá estamos, porque a gente só se conhece quando a gente sai, né? E aí eu até parodiando um pouco aqui o próprio título, né, o próprio epíteto aqui da Latitudes, né, Viagens de Conhecimento, eu diria assim que o que a gente está propondo aqui, pelo menos na minha perspectiva, é pensar viagens de conhecimento e viagens de autoconhecimento, né? Então, é isso um pouco o que eu pretendo desenvolver com aqueles que nos acompanharem nessa viagem para a Amazônia, né? Esse mergulho na natureza selvagem e na natureza humana, que também não é nada pouco selvagem, né? Que a gente não conhece, que a gente escamoteia e que a gente precisa resgatar para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde, para a nossa própria autorrealização. Então, um pouco isso aqui, viu, Alexandre, o que eu tinha para colocar em termos aí de um convite. Dante. E espero que a gente consiga realizar, né? Vamos ver se a gente consegue realizar isso, porque para mim vai ser um grande privilégio, como eu já disse, primeiro por conhecer a Amazônia, e segundo por poder estar com pessoas que me acompanhem nessa aventura de autoconhecimento e autorrealização através da literatura, da filosofia, das humanidades de maneira geral. Maravilha, sensacional. Adorei tua explanação. Tô louco para ler teu livro agora.
Louco, louco. Tem que fazer esse convite, porque não tenho a menor dúvida que vai ser sensacional e a gente poder ter um pouco dele lá na Amazônia, melhor ainda. Depois você manda as Legal. datas de lançamento Eu do acho livro para a que vai gente. ser meio coincidente, porque a editora me disse que entra para a gráfica. Eu só estou esperando, porque quem escreveu o prefácio, quem escreveu a orelha, a quarta capa do livro, é o nosso querido amigo Luiz Felipe Pondé, né? E eu estou puxando a orelha do Pondé porque ele não me entrega, então estou dependendo dele entregar esse texto para mandar o livro para a gráfica. Então, assim, me ajuda a cobrar o Pondé para o livro sair logo. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo. Bom, excepcional, adorei as lições todas, a celebração, então, melhor ainda, e lá a gente vai ter todas as oportunidades para isso, com costela de tambaqui, enfim, outras opções bem bacanas por lá. Você falou na Karen Blixen, o livro que eu estou lendo Isso. é esse, ó. Ah, exatamente. São os contos dela, né? São as anedotas do destino. Estou lendo agora Anedotas. isso, achei interessante você ter falado. Maravilhoso. A festa de Babette é um É um um dos das contos. anedotas. Isso. Exatamente, É exatamente. maravilhoso. E olha, eu vou dizer uma coisa, é muito interessante você ter falado de não conhecer a Amazônia, porque a gente percebe que às vezes a gente conhece 40 países, sei lá, 10, 20, eu conheço 70, e eu fui conhecer a Amazônia em 2019, agora, Sim. 3 anos atrás, e já conhecia 60 e tantos países, quer dizer, a gente conhece o mundo e esquece de conhecer um dos lugares mais sensacionais que o mundo tem e está no nosso país. E é sensacional mesmo. E não é sensacional porque tem bicho demais, ele é sensacional porque ele é água e floresta, mas assim, de uma dimensão tão enorme, você fica tão imerso, e assim, tem gente que acredita ou não em energia, mas é um lugar inacreditável, é inacreditável, você fica bobo com o lugar. E Sim, falta isso para a gente conhecer mesmo, assim, a gente sem passeia dúvida. pela Itália inteira e não conhece a Amazônia, sabe? Porque E o mundo inteiro quer conhecer a Amazônia. O é mundo aquilo que eu inteiro. dizia, né, Alexandre? A gente anda muito paranoico, entendeu? E É. a gente tem que fazer uma experiência de metanoia, né? Faltou eu explicar o antônimo da palavra paranoia, que é metanoica, que a gente não conhece. Paranoico todo mundo sabe o que é, né? Porque todo mundo Uhum. experimenta um pouco isso de alguma maneira. Mas pouco se fala da metanoia. O que é a metanoia? Né? É trazer o espírito para dentro. E trazer esse espírito para dentro também do ponto de vista cultural, do ponto de vista da nossa realidade física, é a gente começar. Eu acho que um dos aspectos assim, interessantes dessa pandemia, Alexandre, foi justamente as pessoas, por não poderem mais viajar para fora, começaram a viajar mais para dentro. Exato, Né? exato. E eu também, eu fiz uma experiência recente, também com um grupo de literatura e tal, eu fui para a Serra da Canastra, Uhum. que eu não conhecia. Cara, aquilo lá me deixou. Foi uma experiência metanóica para mim. Foi uma coisa impressionante, né? A gente, de fato, a gente fica muito. Nós brasileiros, infelizmente, temos essa síndrome de vira-lata, né? De achar que tudo que está lá fora é melhor, assim por diante. Quando a gente começa a olhar para dentro e começa a perceber as riquezas que a gente tem aqui dentro, você fala, meu Deus, não que as coisas que estejam lá fora não sejam importantes, sejam legais, sejam boas, sem dúvida nenhuma, mas aqui tem muita coisa interessante, muita coisa necessária. Por isso que eu citei o Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa não é só o maior autor brasileiro, ele é um dos maiores escritores da literatura universal, sem dúvida nenhuma. Está lá para e passo com Goethe, com Cervantes, né, com o próprio Homero. Então, está aqui, né, nasceu aqui em Cordisburgo, Minas Gerais. Então, quer dizer, a gente precisa começar a olhar mais para dentro. Exato, exatamente. Isso aí. Tem uma pergunta aqui interessante, que foi da Moema Veloso. Ela falou assim: e o amor não é fundamentalmente humano, o amor incondicional? Sim, sem dúvida. É que Eu acho que o amor é o que transpassa tudo isso, né? O amor o que é o amor? O amor é a paixão. O que é a paixão? É o pathos. É aquilo que movimenta. É interessante porque a palavra paixão vem do latim passio, que por sua vez vem do grego pathos. Pathos em grego, interessante, é o mesmo radical da palavra patologia, né?
Por quê? Porque o amor é algo que nos acomete. O amor, a gente não escolhe amar, né? O amor, ele nos acomete, né? Mas para isso a gente tem que estar aberto. Então, toda essa experiência de ter de sair, querer voltar, por detrás de tudo isso, o que está? Está essa grande paixão, esse grande amor que a gente tem pela vida, pelo outro, pelo mundo, por nós mesmos, né? Então, sem dúvida, eu acho que é uma maneira muito acertada de sintetizar todas essas lições. No final das contas, essas 12 lições que eu acabei descobrindo lendo a Odisseia e os clássicos da literatura, nada mais é do que você pegar uma luz, né, branca e decompô-la num prisma em 12 cores diferentes, né? Mas, no final das contas, ela não deixa de ser sempre a mesma coisa. E essa coisa é o amor, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Então, só alguns comentários que a gente recebeu aqui. A Rosa Maria disse que maravilhoso esse bate-papo. Precisamos, sim, nos conectar mais com a natureza. Também falou sobre os seus insights, que ótima reflexão. A Yolanda falou maravilhoso. A Suzana está ótimo. A Mariane, palestra maravilhosa. Parabéns, Dante. Beatriz Helena Biancardini falou: me surpreendeu positivamente esse desafio do mergulho, de um mergulho interno e externo. Muito interessante mesmo. Maria Rita Mendes: contemplar, internalizar, improvisar e se transformar com novos sabores. É tudo isso a Amazônia para mim. Isso aí. Aí a Beatriz perguntou se haverá práticas de meditação. Não da minha parte? Não, assim, eu acho que quando eu convido as pessoas a refletirem, na verdade, eu estou convidando-as a meditarem, né? Uhum. Porque o que é a reflexão no sentido meditativo? É uma reflexão que não fica só no plano da inteligência, mas é uma reflexão que envolve não só o intelecto, mas também o afeto, a alma, o coração e a própria vontade, né? No sentido assim, bom, o que eu tiro disso aqui e o que eu levo disso aqui para a minha vida? Porque senão fica só, né, na ginástica intelectual, né? Então, eu acho que a meditação tem esse aspecto de ser muito operativa, de abarcar e compreender a experiência humana para além do sentido meramente intelectual. Esse é um dos grandes bugs, né, da modernidade, né? O pobre do Descartes, eu acho que ele não tinha noção, não tinha consciência, não foi nem culpa dele, coitado, foi dos leitores dele, né? Quando ele disse, penso, logo existo, ele reduziu a experiência humana ao pensamento. Só que a experiência humana é muito mais abrangente do que o pensamento, né? E o que eu fui descobrindo ao longo desses 20 anos de trabalho como professor, como pesquisador, como orientador do laboratório de leitura, é que uma experiência humanizadora, ela precisa ser não só intelectiva, mas ela tem que ser afetiva, intelectiva e volitiva. Ou seja, ela tem que abarcar a dimensão do afeto, da inteligência e da vontade. Isso Aristóteles já sabia, mas a modernidade perdeu isso. A gente ganhou tantas coisas, né, com a modernidade, principalmente as maravilhas tecnológicas, mas nós evoluímos do ponto de vista do conhecimento do humano. Está na hora da gente resgatar esse conhecimento. Ele está aí, né? Graças a Deus a Amazônia está aí ainda, né? E vamos esperar que ela continue, né? A literatura está aí, o conhecimento acumulado está aí, basta a gente ir ao encontro de tudo isso. E a gente vai ter um ganho extraordinário para a nossa vida e para a nossa própria saúde. Maravilha. Bom, eu acho que é isso. A Lúcia falou que essa viagem promete muito, eu também acho. Eu acho que maravilhosa. Fiquei com água na boca, não só com a costela de tambaqui, mas com a viagem em si. E eu acho que é isso. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa específica de roteiro, alguma coisa prudente. Fiquem à vontade para perguntar. Se quiserem levantar a mão ou escrever aqui no chat. Se não, a Maria Lúcia falou muito interessante a exposição, prazer em O conhecer. prazer é todo meu, Maria Lúcia. Uhum. Maria Luísa, Não, desculpa, tá Maria Luísa. Muito obrigado, o gente. Sérgio, Obrigado. Sérgio, você levantou a mão aqui. Espera aí que eu... Opa, desculpa, eu apertei aqui sem querer. Ativa o som de novo, por favor. Desculpa, como é que é o nome do livro mesmo?
O livro esse último livro que eu vou lançar, Sim. chama-se O que é próprio do humano. A Odisseia do autoconhecimento e da autorrealização em 12 lições. Mas ele não foi lançado ainda, Sérgio, vai ser lançado em abril. Em abril. Tá? Em abril. Então, o livro que já está nas livrarias, é o livro que eu escrevi antes, chama-se A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma, se você tiver interesse. Esses dois livros vai ter na edição digital ou não? A Literatura como Remédio já tem edição em e-book, né, no Kindle, você pode comprar pelo Kindle, Sim, né? sim. Ou você pode comprar a versão em papel pela Amazon também. Né? É só botar lá Literatura como Remédio e você já vai encontrar. O que é próprio do humano, pelo que eu sei, no primeiro momento vai sair em versão impressa, mas muito provavelmente também haverá uma versão Kindle. Ok, obrigado. Nada, imagina. Ok, obrigado. Obrigado, Sérgio. Se mais alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, vamos encerrar por aqui esse nosso chá da tarde com o brilhantíssimo Dante Gallian. Eu gostaria de saber... Manda, desculpe. Claro. Eu gostaria de saber como é que vai ser a dinâmica do encontro com o Dante. Quer dizer, após o jantar, a gente reúne para fazer essas reflexões. Como é que vai acontecer isso, né? Que a gente viu no programa, as visitas e tal. Perfeito. Mas e essa parte interessantíssima, né? Que horas que vai acontecer, como é que será? Legal. Alu, você quer explicar como vai ser essas dinâmicas? Claro, com certeza. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou a Luana e a gente programou esses encontros com o Dante geralmente antes do jantar. Então a gente sai, aproveita todas essas maravilhas que o Ale mostrou um pouquinho na apresentação anterior. Nós voltamos para o hotel, descansamos um pouquinho e depois estamos prontos para nos encontrarmos com o Dante e, enfim, no temos coquetel, todo esse na hora conhecimento, do coquetel. exatamente, regado a drinks maravilhosos que o Mirante prepara e depois nós jantamos. Então isso a gente vai organizando ao longo da viagem. O horário certinho a gente sempre coordena de acordo com o nosso retorno para o hotel, tá bom? Normalmente horário do pôr do sol. Exato. Ótimo. É o melhor horário para se contemplar e para se celebrar. Maravilhoso. Então são encontros celebrativos, Obrigada. Né, Moema? Não é aula, são encontros celebrativos. Não pode ser aula. Tá bom? Maravilha. E ainda mais se tiver uns drinks, o pôr do sol, melhor ainda, né? Naquele contexto a gente vai ficar mais à vontade, vai ficar muito mais próprio. Num lugar maravilhoso. Pois eu sou paraense, eu conheço Manaus, mas essa parte do Dona Vilhanas, do Rio Negro, realmente eu não conheço, né? Do Alto Rio Negro eu não conheço. Então, realmente, acho que vai ser maravilhoso. Estou contando já os dias. Boa, Moema. Lúcia, você vai estar lá também, Lúcia? Eu estou vendo a foto dela aqui. Pois é, já fiz uma viagem para Latitudes, para a Serra da Capivara, e foi maravilhosa. Então, pronta para outra agora. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. A Serra da Capivara é outro desses lugares incríveis que o Brasil produz. O Brasil tem incrível. Ninguém conhece, é uma pena. A gente tem uns lugares que falam, se fosse na França, seria fila de 1 milhão de pessoas lá, impressionante. Aqui ninguém nem sabe onde é. Mas a gente vem trazendo isso. E a Lúcia vai ter o próximo também. Bom, muito bom, prazer em vê-los. Ótimo. Lúcia, quer falar alguma coisa para Moema? Não, já estamos indo para a Serra da Capivara de novo, após 2 anos. Pois é. Vamos passar o carnaval por lá. Mas Moema, não sei se todos conhecem, mas a Moema é super pesquisadora do Brasil, exatamente de lugares desconhecidos deste país. Tem vídeos pelo YouTube, programas lindíssimos. É um orgulho poder, um privilégio de conhecer e compartilharmos juntos viagens. Moema, muito obrigada. Obrigada. Pois é, eu digo que a Amazônia está em mim, sabe? Então, eu tenho viajado bastante,
Sou paraense, mas tenho procurado conhecer principalmente as comunidades, sabe? Escondidas, que ninguém conhece. Tem uma riqueza imensa. Eu digo, mais do que material pessoal, né? Aprendizado, as viagens são maravilhosas. Eu acho que vai ser muito especial essa também. Obrigada pela oportunidade. Não temos dúvida, Moema. O lugar é espetacular, espetacular. O hotel é sensacional e o Dante é essa pessoa maravilhosa que a gente vai poder Animador, escutar né? Uhum. Eu também estou bem animado. Não vejo a hora, não vejo a hora. Maravilha. Temos mais alguém? Alguma outra pergunta? Estamos bem? Acho que estamos bem, né? Então tá bom, Dante, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por estar aqui conosco, por essa pequena relato de como vai ser a nossa expedição por lá. E sucesso no livro, e eu vou falar com o Pondé para te ajudar, pode ficar tranquilo. Por favor, estou só dependendo dele agora. Eu sei como é que é. A gente também depende dele às vezes, pode deixar. Eu sei. Então tá bom. Vamos terminar então esse Foi um prazer. Espero encontrá-los todos presencialmente, pessoalmente lá na Amazônia. Maravilha. Foi um prazer. Vamos terminando então por aqui. Obrigado a todos e todas. E ficamos até o próximo Chá da Tarde. Desligamos então em 3, em 2, em 1. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau.